Boa noite, amigos. Hoje nós vamos conversar com uma das figuras mais queridas do Recife, Padre Cosmo Nascimento. Ô, Padre Cosmo, Senhor. quando foi que Jesus disse, venha ser padre? Como foi? Qual foi o ato? O senhor me fez lembrar agora a minha infância. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Olha, quando eu era criança, eu tinha uns 4 anos de idade, e minha mãe tinha um quadro da Santa Ceia, Leonardo da Vinci, lá em casa. E eu sempre via, eu olhava para aquele quadro, ou à noitinha ou pela manhã, e eu via Jesus falando com os apóstolos, né? Então eu dizia, mamãe, Jesus está falando. Mamãe dizia, meu filho, tá não, aí é só um quadro. E tudo bem. Aí mamãe até me dava comida, pensava que eu estava com fome, né? Aí, quando eu fui para Roma, que eu morei em Roma, 3 anos e poucos meses, eu percebi, eu entendi lá aquele quadro, aquela visão espiritual que eu tive. Por quê? Porque em Roma a missa é diferente daqui. Aqui a gente tem a participação das pessoas. Em Roma o padre fala e praticamente as pessoas só respondem amém. Então, eu entendi, porque aquele quadro é muito simbólico, que é a missa, que é a última ceia de Cristo, mas ali é o mistério da missa, né? Leonardo, ele antes dele de pintar aquele quadro, ele leu a Bíblia várias vezes, o trecho de João capítulo 6, para entender o comportamento de cada discípulo em relação a Jesus, que estava se despedindo da humanidade, deixando como testamento a última ceia, ou a sua presença no mistério da Eucaristia, entendeu? Sua mãe era benzedeira. O que é benzedeira? Minha mãe, ela acolhia as pessoas, minha mãe era muito acolhedora, né? Como ela sabia, ela aprendeu a dar uma ideia, orações, então ela atendia as pessoas, ouvia e rezava. Mas não era com raminho, não, ela rezava naturalmente, assim, pegando na mão, dando na cabeça, né? E Porque, aí, como foi a carreira do senhor na igreja? Aí entrou em que seminário? eu primeiro fui estudar no seminário lá em Surubim, que era Monsenhor Jonas Menezes, da Diocese Nazaré da Mata, né? Eu fui estudar lá porque é chamado propedêutico, e eu tinha 19 anos, era jovenzinho, foi muito tempo, foi no ano de 1980, 85 para 86, então faz tempo. Então, depois de lá, eu fui morar no Recife, depois fui para Alagoinhas, depois de Alagoinhas, morei em Salvador, morei um tempo em Salvador, depois voltei para cá e entrei na diocese da gente e me ordenei padre por Dom José Cardoso, que hoje está velhinho, está bem idoso, né? Então, E está com Alzheimer? se eu já não lembro. É. Mas o seu primeiro foi na Estrada do Remédio, não foi? Passei lá 10 anos como pároco naquela paróquia, foi uma paróquia muito boa, onde tenho saudade, é uma paróquia que hoje, eu digo que fosse um amor, o primeiro amor, né? Quando a pessoa se relaciona com alguém a primeira vez, marca, né? Então, ali foi o meu primeiro amor espiritual, porque até hoje eu lembro muito, eu me apaixonei pela Virgem Maria ali naquela igreja, eu digo que eu cresci no meu sacerdócio, ali passei 10 anos, foi um tempo muito bom. Quem tinha muita raiva do senhor era o Detran, porque as missas que eu chegava lá era um engarrafamento, carro que só não sei o quê. O Detran faz o papel dele, né? Cada um nós tem um papel a cumprir na terra, É. né, doutor João Alberto? Não, mas Então, eu digo o isso fato da missa lá atrair tanta gente. as pessoas gostavam muito, as pessoas se identificavam. Bom, a missa é algo misterioso, até para mim, como padre que celebro, né? Cada missa para mim é única, né? Às vezes eu vou mal, com dor de cabeça, um mal-estar, e após a missa eu volto renovado, eu volto com outra energia, com uma felicidade que eu não sei descrever com palavras. Então a missa é algo divino, é algo realmente que transcende essa realidade. Ô, Padre Gal, o senhor tem saudade da paróquia de Afogados? Eu tenho daquelas duas paróquias, tenho a Nossa Senhora do Remédio, foi a minha primeira, foi o meu primeiro amor, eu digo assim, e depois da paróquia do Nossa Senhora da Paz. Eu só passei lá 4 anos, foi pouco tempo, depois fui fazer meu mestrado, né. Eu tenho O senhor saudade. também, na carreira, né, Padre Cosme, também trabalhou numa favela, não foi? Em torno das paróquias sempre tem lugares, assim, de periferia, que tem pessoas que se aproximam, que pedem, que a pessoa fazer um trabalho social, de dar uma sopa, de dar cesta básica, de ajudar as pessoas. Tem a missão do padre, o padre tem fazer o lado espiritual, mas também tem que também olhar para a questão das periferias, que o próprio Jesus fazia assim, ele saía de onde estava e ia às periferias. Esse é o papel de um líder religioso, não só um padre, um pastor, um líder da religião, deve ter essa função de olhar para quem precisa, que está à margem da sociedade. O senhor falou muito de paixões, mas a grande paixão do senhor é Nossa Senhora. Eu sou apaixonado pela Virgem Maria. Eu tenho algo com Nossa Senhora. Tudo meu, eu tenho a Virgem Maria. Hoje, por exemplo, eu estava na missa e uma pessoa me deu sobre a Virgem Maria, Nossa Senhora Perpétua de Socorro. Então, achei tão lindo, tem até a oração dela aqui, a Mãe Perpétua de Socorro. Quer dizer, Nossa Senhora sempre me acompanha. Né? Interessante, como eu sou encantado, tem algo comigo, com Nossa Senhora. O senhor conversa com Deus ou vai pelo caminho de Nossa Senhora?
Olha, a oração sempre é uma conversa com Deus e os santos estão numa comunhão, né, doutor João Alberto? Você sabe que a compreensão do mundo espiritual é diferente da compreensão do mundo da matéria. Então, é claro, quando a gente fala com os santos, é mesmo estar falando com Deus, porque Deus, os santos, eles são canais da bênção de Deus. Eles escutam, então Deus vê tudo, escuta tudo, sabe tudo. Então, os santos são como se fossem amigos espirituais da gente. São modelos de fé, são pessoas que realmente trilharam esse caminho, passaram como a gente está passando, vencendo as dificuldades da vida, os sofrimentos, as alegrias. Como é que o senhor, como religioso, encarna a morte? O que é a morte? É, a morte, antigamente, eu tinha um conceito muito duro da morte, né? A morte é, a gente não sabe, na verdade, como é a morte é um mistério. Como a vida é um mistério, a gente não se conhece bem, não, é. Mas hoje eu vejo a morte, depois que minha mãe morreu, e meu pai, e um irmão meu, e pessoas já. Então hoje eu encaro a morte como fosse algo, digamos assim, como fosse um sono que você vai dormir e acorda em outra realidade. Porque é algo diferente. Depois que alguém que a gente ama vai embora, a mãe, o pai, principalmente a mãe, é um choque muito grande, quando a gente tem um laço muito forte com a mãe. Então eu tenho um laço muito forte de amor com minha mãe, então quando minha mãe morreu, eu comecei a rezar muito, porque um dia eu estava dizendo a Deus em oração, mas meu Deus, minha mãe morreu, sofreu tanto, e por que eu fiquei sem minha mãe? E eu disse, em oração, eu escutei dizer uma voz, disse assim ao meu ouvido, mas meu filho, sua mãe, você teve tanto tempo com sua mãe, e tem uns que nascem e eu levo a mãe logo. Você já teve sua mãe muito tempo, você teve a grande bênção, hoje ela está com você de outro jeito. Ô, padre Cosmo, a reencarnação existe? Olha, a doutrina, a vida é um mistério, a gente não sabe explicar tudo. Segundo a Sagrada Escritura, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a gente nasce uma vez e morre só vez. Está na Bíblia, aqui na Sagrada Escritura. A igreja da gente não aceita a reencarnação. Porém, tem pessoas que acreditam que existe a reencarnação. A gente tem que entender que tem pessoas que pensam diferente da gente, né? A gente tem que respeitar. Agora, pela doutrina da gente, está aqui na igreja, pela doutrina católica, a gente não professa na doutrina da gente, que reza até o credo, creio na ressurreição da carne. Ou seja, que a gente nasce só vez e morre só vez. Agora, eu respeito quem acredita. Tem muitos amigos que são, que dizem, ai, padre, eu sou espírita, eu sou assim. Eu respeito, né? Porque eu acho que deve respeitar o diferente. Cada um tem a maturidade, tem a evolução espiritual, tem a evolução intelectual, tem um pensamento diferente. Então, O que é que o senhor atribui, por exemplo, às pessoas sonharem com outros que já foram? o sonho ele é muito simbólico, né? As pessoas procuram, porque os sonhos que a gente tem são imagens que o inconsciente da gente estão dizendo a coisa pra gente, né? Por exemplo, sonhar voando, geralmente é o desejo de liberdade, né? Sonhar dentro de um caixão, problemas psíquicos sérios. Então, cada sonho ele traz uma imagem simbólica, onde o consciente está dizendo alguma coisa. Por exemplo, sonhar cortando roupa, é conflito, é tristeza. Sonhar cortando carne, é morte, é tragédia, é sofrimento, é psíquico, ou de alguém da família. Sonhar caindo os dentes, é renovação. Sonhar recebendo flores, é graça. Sonhar com cobra, é com o demônio, o desejo sexual reprimido, então, ou tentação espiritual. Então, o sonho ele é simbólico. Aí se estuda muito sobre os sonhos, a quiromancia, ou, perdão, a oniromancia, sobre o mundo simbólico da mente do inconsciente. O senhor passou 3 anos em Roma estudando sobre Nossa Senhora, né? Foi. O que basicamente o senhor aprendeu nesse? E já ia apaixonado por Nossa Senhora. Então, É, o que foi principalmente que o senhor viu na história de Nossa Senhora? o que eu achei bonito que eu aprendi de Nossa Senhora é que a humildade e também que ela é um mistério. Por mais que a gente, eu não investigar sobre Nossa Senhora, não é sobre Nossa Senhora diretamente, a gente estuda sobre Jesus. Daí que o Concílio Vaticano II escreveu um documento chamado Lumen Gentium, Luz dos Povos, que no capítulo 8º ele fala de Nossa Senhora. Como é Nossa Senhora? Ele diz assim, já o conceito do Concílio Vaticano II, Nossa Senhora é a peregrina na fé. Se a gente for olhar no século, por exemplo, 17, 18, vai olhar Nossa Senhora como rainha. A gente vai encontrar nas igrejas as imagens de Nossa Senhora todas coroadas, que era o conceito antropológico da época. Hoje as pessoas já veem Nossa Senhora como a igreja vê como a peregrina na fé, aquela que está caminhando, né? Claro que ela caminha espiritualmente. Então, cada época da humanidade, a igreja ou as pessoas têm um conceito, uma concepção, como era a Virgem Maria, né? Entendeu? O padre Cosme, o senhor costuma visitar pessoas doentes, né? Que pedem para o senhor ir lá. É, A fé é importante para a recuperação da saúde de uma pessoa? porque a fé é uma atitude onde a pessoa ela assume uma atitude de otimismo, não de, não de pessimismo. A fé, a pessoa, ela dentro dela tem assim, um olhar diferenciado para a vida. Assim, então essa energia de ser otimista, isso é muito bom, isso ajuda muito, até no corpo da gente, o otimismo, o pensar positivo, o orar,
ou acreditar no milagre, ou acreditar no impossível, que Deus faz o impossível. A Deus nada é impossível, diz na Bíblia, né? Agora, a gente deve pedir a Deus, deve pedir a Nossa Senhora, deve pedir aos santos. Assim, os santos, eles existem, eles estão na vida plena. O que se pede a Deus, se pede aos santos, Deus escuta tudo, Deus sabe tudo, Ele vê tudo. Os santos, eles são nossos amigos. Como a gente se identifica, por exemplo, São Francisco e Santo Antônio, então pedir, eles já escutam, é uma maneira de ser humilde, é colocar, abrir o coração. Então isso é um ato de humildade. Então é claro que Deus já está vendo tudo, E o santo, às vezes, ele dá um sinal porque a gente tem uma carência. Por exemplo, São Francisco, quem ama animal, pensa em São Francisco. É verdade. Mas São Francisco, ele era devotista da Eucaristia, rezava o rosário todo dia. A gente poderia ter o conceito dele como se fosse o devoto do Santo Rosário, de rezar o rosário diariamente. Ele rezava um rosário, ele passava 6 horas orando, era o santo da oração, era o santo que a Eucaristia, ele comungava, naquele tempo vocês comungavam uma vez por semana, né? Mas era um homem que rezava o rosário diariamente, São Francisco. Então, a imagem que ele tem sobre como fosse só associada aos animais. Mas ele é o homem da Eucaristia, ele é o homem da oração, ele é o homem da palavra, ele é o homem da veneração pelo sacerdote. Ele não quis ser padre. O bispo chamou ele e disse, não, ser padre é algo muito alto. E ele disse, olha, se eu encontrar no caminho um anjo e um padre, eu primeiro vou saudar o padre. Porque o padre ele tem as mãos ungidas, que ele vai tornar um pedaço de pão e um pouco de vinho no corpo e sangue de Cristo. Já o anjo não tem esse poder, mas o padre tem esse poder. Então é um conceito que a gente tem de São Francisco. Quer dizer, o padre é mais forte do que o anjo, olha aí. É corporativismo, é senhor. Verdade. O padre é mais forte do que o anjo. É verdade, no conceito de São Francisco. E é uma verdade, o padre, na hora que ele está ali, ele está agindo em persona de Cristo, é como se fosse o Cristo que estivesse ali. Então, o padre, com as palavras dele, o céu obedece a ele naquela hora. Diz São João Maria Vianney já é outro santo. Agora, eu vou criar 2 dúvidas que tem na cabeça de muita gente. Senhor. Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora da Conceição. O Recife tem 2 padroeiras. E tem um pobre do padroeiro que é Santo Antônio, ninguém lembra que ele é o padroeiro. Mas tem 2 padroeiras. É a mesma coisa ou são 2 Nossa Senhora diferentes? Na realidade, a gente vive numa cultura que as pessoas precisam de um título. Então, o Carmo é um título. Carmelita, para os carmelitas. Conceição é uma prerrogativa que ela teve da sua integridade como pessoa física, né? Então, Nossa Senhora da Conceição, ela foi concebida sem o que a igreja diz, a mancha de um pecado original, um pecado que ela tem a escolha de pecar, mas não pecou. O pecado original, é o pecado que os teólogos estudam muito, está na Sagrada Escritura, está na doutrina da igreja da gente. Ou seja, que a desobediência que Eva teve a Deus, ou seja, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mal. Todos nós somos tentados a isso. A Virgem Maria não, ela ouvia a voz de Deus e ouvia a voz do mal, mas ela tinha a capacidade de ela dizer, com toda certeza, de não aceitar o mal. A gente também tem, mas a gente é frágil, é diferente, a gente tem uma fragilidade a mais. Mas é uma só. Nossa Senhora é uma só, ela tem milhões de títulos, do Carmo. Por exemplo, eu estive na Turquia e comprei esse anel daqui, perto onde ela morou, em Éfeso. Então é uma turquesa, que eu digo que é a turquesa da Nossa Senhora, porque foi perto da casa dela. Só tem essa pedra na Turquia, né? O anel da Virgem, esse anel daqui, eu estou aqui. Então, quando eu fazer uma entrevista, eu boto, porque me lembrei, porque Nossa Senhora, então, é Nossa Senhora da Turquia, Nossa Senhora da Turquesa, Nossa Senhora do Líbano. Então, Nossa Senhora é uma só, com milhões de títulos. E tem Nossa Senhora, por exemplo, Aparecida, que é a única Nossa Senhora que tem a imagem de uma pessoa preta, né? Negra. Mas ali é a questão também porque, desculpa, quando em 1717 os 3 pescadores acharam no Rio Paraíba, em São Paulo, a imagem era terracota, a imagem era branca. Só que ela ficou enegrecida porque ela passou muito tempo no rio. O rio, ele tem a lama, ela tem enzimas, tem algo ali que deixou enegrecer a imagem. Já tentaram pintar, mas não deu certo. Então alguém então tornou-se um símbolo da luta, da libertação também. Entendeu? Então também para a gente aprender a amar o diferente, né? Mas acredito que foi essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi de um frei baiano chamado Frei de Santo Agostinho de Maria Santíssima. Depois do intervalo nós vamos continuar conversando com o padre Cosme Nascimento. Vamos continuar conversando com o padre Cosme Nascimento. O padre Cosme disse que o senhor conhece o passado das vidas. Não venha com história não, que eu já vi o senhor botar a mão na cabeça de uma pessoa e conta história. Qual é o segredo? O que é isso? É Deus que está lhe ajudando, é?
Tem coisa que a gente não sabe explicar não, doutor João Alberto. Tem coisas que a gente nasce com a gente, né, então tem coisas que eu tenho coisas que eu falo para as pessoas, depois as "Padre, o senhor disse isso", às vezes eu nem lembro mais do que eu disse. Porque, olha, eu tenho exemplos, e às vezes as pessoas levam o senhor na casa, e o É, senhor já foi, eu digo 2 amigos meus, sim, sim. o senhor chegou lá, olhou esse quadro aqui, tira esse quadro, que esse quadro está trazendo energia negativa, é isso? É, isso acontece. Tem pessoas que têm o dom de serem sensitivas um pouco, têm uma percepção extrasensorial a mais. E eu tenho essa capacidade, Deus me deu. Eu não queria ser assim, mas assim, eu chego no local, se eu cismar com alguma coisa, eu sinto a energia. Agora, por falar em energia, como é que o senhor encontra energia para enfrentar uma fila? Porque depois que termina a missa do senhor, é uma fila quilométrica, todo mundo querendo falar com o senhor. E ninguém vai falar coisa boa, só vai levar bronca, é problema para o senhor ajudar a resolver, né? É, né? Cansa, Cansa. Cansa. Tem dia que eu chego em casa, parece que o corpo tá, levou uma surra. machucado, isso mesmo. Que na realidade é a alma que é machucada, é que o corpo é frágil também, mas a alma é forte. Mas quando a gente tem a graça que Deus dá, é claro que a gente tem uma força sobrenatural um pouco. Tem dias que eu até me desconheço. Puxa, eu cheguei a passei quase 2 horas e meia, 3 horas, mas é o que Deus quer. Quando Deus quer, Deus dá força. E hoje, por exemplo, o senhor está celebrando missas que horas e aonde? Eu tô celebrando isso na igreja da Santa Cruz ainda, né, é a igreja do Padre Santa Cruz, de tal maneira que é terça, quarta e quinta, 19 horas, e domingo às 10 da manhã e às 18 horas, transmitido pelo YouTube, a missa, e depois do atendimento às pessoas, geralmente. Eu atendo após as missas, porque como não é paróquia, então a igreja é administrada por um grupo de pessoas chamada Irmandade, é da diocese. Então eu tenho que adequar, entendeu? É diferente da paróquia, quando o padre tem a paróquia, que ele administra, é diferente. Então eu assim, Agora, o senhor passou um tempo recebendo as pessoas no Santuário Nossa Senhora de Fátima, não foi? eu passei lá um ano ainda. Quando eu cheguei, Dom Fernando me pediu para ir para lá, porque ele tinha dito que eu ia para um santuário, mas depois disse: "Não, padre, acho melhor você ficar com o padre Mota", eu fiquei lá um tempo. Aí depois eu pedi para sair também, porque eu não estava muito bem, estava insatisfeito. O padre Mota estava feliz, mas eu estava infeliz, eu não estava bem. Aí disse: "Eu quero sair", aí pedi para sair. Andou lá pelo centro da cidade, mas lá na Contra-Catedral de São Pedro dos Clélicos, o senhor tinha problema de assalto, né? É, São Pedro dos Clérigos é uma igreja muito bonita, muito central, mas assim, para os fiéis, tinha muito assalto lá durante o dia. Um dia só eu escutei 5 relatos de assaltos. E a gente não tem digamos, uma segurança na cidade da gente, digamos assim, não tem, a gente não tem. A gente pediu, a gente fez ofícios, pediu tudo, mas a gente não teve êxito não. Então a gente não tem. Olha, um fato novo na Igreja Católica é que agora, no dia 7 de setembro, vai ser canonizado Carlos Ruth, que é um jovem, né? Isso é importante para a igreja, um santo jovem. É, todo santo ele tem a sua importância na igreja e na história, né, porque o Carlos Acutis é um menino jovem que morreu de leucemia, mas que descobriu aos 14 anos, que tinha leucemia, mas que amava muito a Virgem Maria, rezava o rosário diariamente, de missa diária e comunhão diária. Lia a Sagrada Escritura e sempre saía para fazer caridade pelas ruas. Então é um menino que é um exemplo de fé, é um modelo. Então um santo é esse, é que faz o bem, que pensa mais no outro, que faz o amor, quem reza também, mas que tem um coração voltado para atender quem realmente está caído na caminhada da vida, né, na jornada. E ele vai receber muitos pedidos do jovem, né? É. Ele é um modelo para os jovens, né, não só para os jovens, mas para as pessoas também que precisam mudar para ver como é um santo, ela está um modelo. O modelo é como uma plaquinha, né, porque o santo dos santos é Jesus. O santo é como uma plaquinha indicativa ali, olha ali quem é o santo verdadeiro, é Jesus. A gente é um pouquinho o santo. Olha, todo ano o senhor vai com um grupo de peregrinos para o Crato. Vai fazer o que no Crato? Todo ano a gente vai, tem mais de 20 anos, eu vou com Fátima Rosas, a da Estrada dos Remédios, a gente vai com um ônibus de 50 pessoas, nós vamos ao Juazeiro do Padre Cícero e vamos ao Crato também, onde ele nasceu. A gente vai rezar, a gente vai ficar ali, passa uma semana. É uma energia muito boa o Juazeiro, eu digo que é bom, a gente tem uma coisa a dizer, outra coisa é experimentar. Tem coisa que a gente tem que experimentar para saber dizer, não, isso é bom, realmente, é o que dizem. Porque a primeira vez que eu fui, eu disse, eu não vou não, porque eu acho que todo ano a pessoa ia, eu só vou uma vez mesmo. Mas até eu digo que eu como fosse castigado, agora eu fiquei vontade de ir todo ano, entendeu? Eu tenho que ir. No ano que eu não fui, eu fiquei mal. Não, não é castigo, é que o Padre Cícero é mais uma paixão do senhor. O Padre Cícero eu me encantei, leio muito sobre ele, por sinal, eu gosto muito do Padre Cícero, já alcancei 2 graças com o Padre Cícero, por sinal, eu tenho um vizinho que
Veja como eu comecei a gostar do Padre Cícero. Quando criança, minha mãe era devota e meu pai. Mas depois de padre, um dia eu estava na minha casa e eu dei um cochilinho assim rápido à tarde. E de repente eu vi chegar o Padre Cícero perto de mim, bateu o caixa na minha cara e disse: Padre, vá na casa do fulano e diga a ele, leve minha imagem para ele e diga a ele que ele deixa uma mulher, que ele está com 3 mulheres, aí ele tem a legítima e tem 2 casadas. Diga a ele que ele deixa a segunda porque cheira a sangue. O senhor vá lá e leve a minha imagem. Se ele não acreditar, mas deu o recado. Aí eu me levantei, não foi 10 minutos que eu dei um cochilo. Cheguei lá e eu disse, fulano, tá aqui. Falei, ele ficou pálido, ficou tremendo. Eu disse, não, tenha calma. Eu estou dizendo a você o que O senhor aconteceu. está entregando ele É, cheio de mulheres, o senhor é. está entregando ele, né? Foi, aí ele ficou nervoso, disse, não se acalme. Mas olha, tem uma mulher que o marido dela está perseguindo, você pare. Disse, pare, como é que o senhor sabe? Eu não sei, dei um cochilo na minha cara, aconteceu isso. Dei a imagem do Padre Cícero, ele guardou lá, ficou devoto. Aí, gostei mais do Padre Cícero. Mas largou a mulher? Ele disse que largou. Ele Ficou com diz, medo, né? né? Mas Faz muitos anos, tem muitos anos, né? doutor João, faz. Então, para o senhor ver, acontece, né? Mistério, a vida não entende tudo, não. Tem experiências que você não entende, mas você procura entender. Mas a gente é limitado. Ô, Padre Corme, existe céu, inferno e purgatório? A gente sabe que existe um mundo além desse mundo, um mundo sobrenatural. A vida não só é essa aqui. O catecismo da Igreja Católica diz que existem as 3 realidades. Existe o céu, é o mundo que Deus preparou para cada um de nós, que é a eternidade, é o mundo pleno. E existe o purgatório, que é um local de transição, onde a gente purifica, digamos assim, o resto das sujeiras do pecado. E o inferno, para quem não aceita o amor de Deus de maneira nenhuma. Então, o inferno, o céu e o purgatório é uma escolha que a gente faz, não é a determinação de Deus. Ele oferece a graça, o presente, e a gente recebe se a gente quiser. Mas diz que Deus adora perdoar. É, É Deus verdade? ama perdoar, é verdade. O exemplo Né? dele é Cristo na cruz, que morrendo na cruz, olhou para quem estava ferindo ele e disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nós queremos agradecer. E viram porque é que o Padre Corme é tão querido e as missas dele superlotam as igrejas onde ele realiza e que realmente tem esse dom que Deus deu a ele, né? E até quem está com 2 ou 3 mulheres precisa tomar cuidado, né? Que o Padre Cícero está de olho lá, né? Quem está com 3 mulheres, o Padre Cícero vai catucar lá. Realmente, como eu já disse, o Padre Corme é uma figura especial, queridíssimo. Metade não, 90% do Recife é admirador dele. Os 10% é porque são de outra religião. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.